164 para a compra e R$ 13,1472 para a venda. Rio em Niterói com céu claro, temperatura estável e umidade do ar em 83%. Para amanhã, previsão de céu claro a parcialmente nublado. Neste momento, na Ilha do Governador, 28 graus. E os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e de conselhos profissionais como o de Medicina, Enfermagem, Contabilidade, decidiram criar um comitê institucional que terá o objetivo de propor medidas para minimizar problemas decorrentes do estado de calamidade financeira enfrentada pelo Rio. A decisão ocorreu após um debate sobre a calamidade pública no Estado. Foram discutidas questões como decretação do estado de calamidade pública, isenções fiscais, o mínimo de investimento na saúde previsto pela Constituição e a securitização da dívida ativa do Estado. No Rio, 12h58. Plantão Rio Notícias. Próxima edição, 1h55. A seguir, você ouve o programa Debate na Rio. A apresentação, Paulo Guedes. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Condenar alguém ao fim da vida é uma violência tão grande quanto o mal que possa ter cometido. Quem não respeita a lei e não sabe viver em sociedade deve ser reeducado e não condenado à morte, pois todos merecem uma nova chance. Campanha pela vida contra a pena de morte. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, Debate na Rio. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Debate na Rio, programa interativo no ar. Hoje estaremos falando aí com um tema bem interessante, Deus, né, a importância de Deus aí em nossas vidas. Você que participa do nosso programa, compartilhe pelo Face, assista o nosso programa também pelo nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Divulgue a nossa rádio, ajude-nos a compartilhar os conhecimentos da doutrina espírita. Hoje, na mesa de debate aqui, temos Nádia do Couto Vale, Dirceu Machado e Moisés dos Santos, que está estreando hoje aqui com a gente. Está estreando Entre Feras, né? Que a Nádia e Dirceu já são consagrados aqui. Eu, pelo menos, só sou habituê há mais de 20 anos. Só habituê. Não me coloca nessa condição, não. É um prazer estar aqui. É modéstia da Nádia. Obrigado, Moisés. Mas a gente sabe que o programa sempre, com a presença de mais um, né, de mais uma pessoa, sempre enriquece mais. Moisés lá do CEOI, né, do Jesus Gonçalves, lá da Taquara, vai nos ajudar aí a gente levar aí os conhecimentos da doutrina para a família Rádio Rio de Janeiro, né, em todo mundo, né. Hoje não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil e no mundo. O tema de hoje é: qual a importância de Deus em nossas vidas? Uma reflexão profunda que precisamos fazer, né? O texto hoje de apoio é do redação do Momento Espírita. Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros, antes mesmo do amanhecer,
pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados, em graciosa dança a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos, que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas, e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas mostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta o convidando a bailar, porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel. Porque do outro lado do túmulo, a morte será desmascarada, porque Deus nunca desiste e a vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você e jamais desistirá enquanto você não tomar posse dessa herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós, e mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus nunca desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir, uma nova existência lhe será oferecida, e novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama a cada filho seu. E se assim é, porque você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir. Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz, porque Deus nunca desiste. Lindíssimo, né? É uma verdade que a gente tem que estar atento, né? Porque se Deus não desiste de nós, né? Por que não desistimos da vida às vezes, né? É fabuloso, muito boa. Na redação do Momento Espírita estava inspiradíssimo, né, para fazer uma mensagem desse tipo, né? E nós hoje vamos trazer esse tema aí que eu acho que é muito significativo, né? E a pergunta da produção é: qual a importância de Deus em sua vida? E eu vou passar a palavra para a Nádia para que ela já diga aí a importância de Deus na sua vida, Nádia. Olha, na verdade, a importância de Deus em nossa vida é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque Deus é o Senhor da vida, é o Senhor Criador dos universos, né? Já dizemos agora no plural com o aval da ciência. Então, é muito maior do que nós podemos avaliar
E à medida que nós avançamos em nossa trilha evolutiva, cada vez mais nós vamos nos dando conta de quão maior é a importância de Deus na nossa vida e na vida com maiúsculo que permeia todos os universos. Por que nós continuamos a falar, escrever, comentar, até às vezes discutir a existência de Deus ou a presença de Deus em nossas vidas? Isso tudo é parte do nosso trabalho de razão. O texto apela muito para os nossos sentidos, numa linha de nosso conhecimento através dos sentidos, como quer a escola do empirismo. Mas, na verdade, quando nós ficamos aqui, como estamos agora, conversando sobre Deus, sobre a importância de Deus, o Momento Espírita sempre feliz nas suas produções, falando, escrevendo sobre Deus, é um trabalho de razão. Os espíritos disseram a Kardec que é mais fácil para nós, e a nossa evolução vai se dar sempre primeiro através da inteligência ou da razão, porque é menos difícil para nós. Desde tempos imemoriais, quando o homem ainda estava num período que o filósofo Gusdorff chama de consciência mítica, o homem sempre buscou um apoio em uma entidade, em uma força, em um poder superior, que ele próprio nem sabia ainda como chamar. Aliás, o Vitor Hugo diz que nós chamamos Deus de Deus, porque não temos outra palavra. Mas, enfim, ele então começou nessa linha do empirismo, buscar essa força superior nas forças da natureza. Daí derivaram aí algumas correntes filosóficas, principalmente uma. Essa abordagem, através da razão, a esse conceito luz, ou essa ideia luz, que está íncita no psiquismo profundo da criatura, porque é a assinatura de Deus nos seus filhos, isso remonta desde os tempos em que o homem começou a lidar com a razão na Terra, e o nosso querido mentor espiritual André Luiz diz na abertura, no prefácio ao seu livro magnífico, Libertação, diz que o homem lida com a razão na Terra há 40 mil anos. Então, é a partir de todo esse tempo que o homem, no ensaio da sua evolução na trilha da racionalidade, busca entender ou busca fazer brotar da sua intimidade profunda algum vínculo com a realidade objetiva que ele tem diante de si. E, claro, depois houve uma exponencial configuração de Deus com Sócrates, depois Platão e Aristóteles, que, de acordo com as suas linhas de abordagem filosófica, trataram de a razão suprema, ou a ideia do bem, a perfeita ideia do bem, ou o primeiro motor, dependendo. Isso vem até nós chegarmos a Allan Kardec, que, por orientação dos espíritos orientadores da humanidade, iniciou o Livro dos Espíritos perguntando quem é Deus? Não, perguntando que é Deus, numa linha pura, estritamente socrática. Então, é a partir dessas elucubrações que nós vamos vendo, passando da linha sensorial, como nos recomenda aqui o Momento Espírita, e nós nos darmos conta de que alguma força superior nos oferece e mantém as folhas, as árvores, os animais, as águas, enfim, tudo que está diante de nós. Então, essa é a importância, que a importância é fundante, ele é o fundamento da vida no universo e da nossa vida. Deus... Deus é Deus, né? Eu estava me lembrando aqui de uma frase de Clara de Assis. Deus é e basta. Exatamente. Né? Aliás, Teresa d'Ávila também tem uma mais ou menos nessa linha. Ela disse: a uma dama de Deus, Deus basta. Mais ou menos, né? É muito interessante, né? Como os espíritos superiores conseguem falar coisas extremamente profundas, né, com muita simplicidade. Porque eles trabalham num nível muito superior ao nível de habilidades intelectuais que nós usamos atualmente, tanto na ciência quanto na filosofia na Terra. Né? Eles trabalham em síntese.
Eu estou vendo aqui a Edna de Valqueire falando, né? Tem para ela uma palavra que define Deus, né? Deus é tudo. Sem Ele não somos nada, realmente, né? Vamos lá, vamos passar aqui para o Dirceu. O Dirceu trazer as suas considerações iniciais aí, a importância de Deus, né, nas nossas vidas. Bem, não se pode negar que a redação do Momento Espírita, ele produziu uma página de beleza poética lindíssima. Lindíssima. Bem de acordo com a visão que vem desde do Velho Testamento, né, a respeito de Deus, passando para o cristianismo através de Paulo de Tarso, também dentro do pensamento da existência de Deus, conforme está descrito aqui. Então, poeticamente, é um texto maravilhoso, muito bonito, muito lógico, mas é necessário que nós nos lembremos justamente dessa primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu digo isso porque não sei se todos que estão nos escutando podem trazer para o cotidiano o que está dentro do que o Momento Espírita queria dizer com essas frases lindas. Eu digo isso porque é um texto que coloca o nosso Criador numa visão antropomórfica. Deus não desiste, Deus ama, Deus quer, que é a maneira como hoje em dia, não só hoje em dia, mas desde os tempos dos nossos evangélicos lá, tempos atrás, do início do cristianismo, sempre puseram, e Paulo de Tarso fazia isso, é a visão antropomórfica de Deus, né? Nós, como espíritas, a partir justamente dessa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, temos que entender que Deus está presente em nossas vidas através de leis que a maioria de nós não conhece, leis do ponto de vista natural, como leis do ponto de vista sentimental, do ponto de vista filosófico e de todos os pontos de vista. Existem leis que controlam todo esse universo. Controlam. Nós existimos em função dessas leis que existem. E o que faz a ciência não é nada mais, nada menos do que através de uma janelinha que gênios que nascem aqui têm dessas leis e transmitem essas leis, tanto do ponto de vista físico, biológico, médico, etc., com equações ou com dizeres. Mas essas leis já existem. Quer dizer, a flor nasce porque está na época dela nascer. Nós temos é que saber ter talvez a inspiração dos enviados, dos espíritos que nos acompanham, de olhar essa flor com um olhar apreciando a beleza da natureza. É claro que a flor é uma criação disso que nós chamamos de Deus. É uma criação, uma criatura como nós somos criaturas. Então, nós temos que ter os olhos bons para ver as boas coisas. Aliás, a palavra de Jesus, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Os nossos olhos para ver essa beleza da natureza, como descreve aqui poeticamente o Momento Espírita, é importante, é saber ver isso e reconhecer que isso existe. Nós temos então que olhar o mundo e olhar tudo que nos cerca, a nossa vida, os fatos favoráveis, os fatos desfavoráveis, sempre olhar com olhos bons e saber que nós não estamos sós nesse universo.
Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes. Não vamos jogar os nossos problemas nas costas de ninguém, muito menos de Deus. Nós temos que resolver os nossos problemas. De que maneira? Com a energia, com o conhecimento, que graças a Deus nós fomos adquirindo através das vidas sucessivas. Então, que nós vejamos esse lindo texto poético e trazermos para a realidade a nossa capacidade de ver toda essa beleza que existe em torno de nós. É isso, vamos dar o tempo para o nosso Vamos lá, Moisés querido agora convidado. estreando nos microfones da Rádio Rio de Boa tarde Janeiro. para todos, um prazer estar aqui. Quando nós buscamos o Evangelho de Jesus, ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. Então, quando nós recebemos de Jesus a menção ao Criador como Pai, Jesus está preenchendo todas as lacunas emocionais que nos faltam no campo do coração e da necessidade. Porque ter um Pai justo, amorável, bom, misericordioso, que nos sustenta e nos alimenta a vida, é realmente a grande importância que todos nós deveríamos dar em termos de qualidade de vida. Então a importância de Deus em nossas vidas reporta-se à qualidade da vida em termos de buscarmos saúde, paz e valores que vão resultar no nosso progresso moral. Quando você estava falando sobre as questões da ciência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Aliança da Ciência e da Religião, Kardec deixa bem claro que a ciência no mundo ensina-nos a respeito das relações das leis materiais. E as leis morais são oferecidas com a importância da busca da religião. Então, a religião significa religar-se a Deus, ligar-se a Deus, a conexão que nós fazemos com Deus. Mas onde está Deus? Jesus disse que Ele está dentro de cada um de nós. Então, não busquemos fora de nós, mas numa construção consciente dessa busca, relacionando a responsabilidade do que nos cabe com a sua sustentação. Então, nem só de pão vive o homem, nem só das questões materiais, mas do alimento divino. É impossível viver sem Deus. Essa é a importância para nós espíritas, que reconhecemos Jesus como guia e modelo da humanidade e o Criador como o ser que também tem que ser adorado como espírito, como Jesus disse. Mas é um ser atemporal. Não adianta querer calcular o tempo de Deus, nem o seu início, porque Ele está fora do tempo e do espaço, e preenche a tudo, é o Criador de tudo, e nos deu a vida por muito amor. Então essa é a importância, essa busca de amor que nós temos com Deus. Nádia, você queria fazer mais uma colocação? Eu queria, em função do que o Dirceu e o Moisés disseram, algumas questões que nos ocorrem a esse propósito. O texto é um texto lindo, é poético, ele é sobre epifanias, né? Que são emanações de Deus, são a presença de Deus, são Deus pela sua imanência, mas não são Deus em absoluto, né? É uma questão. Depois, a observação sobre Deus não existe, isso não é uma afirmação, nem o Momento Espírita faria isso, não é uma afirmação de índole panteísta, não é? Porque o panteísmo identifica Deus com a natureza na linha do seu talvez maior expoente, que é o Spinoza, né? Então, depois dessa... por que o texto diz Deus não desiste? É porque Deus, nós podemos, pela razão e pela emoção, nós podemos identificar que a atuação de Deus é permanente, incessante e extraordinariamente amorosa e bela em todas as suas
emanações. Então, é essa presença permanente na imanência. Quando nós falamos aqui sobre, no plano da cognição, no cognitivo do homem, né, que nós ficamos elaborando, isso que estamos fazendo aqui no momento, nós lembramos, e o Moisés lembrou muito bem, Jesus, porque Jesus nos fala, ou tenta nos encaminhar a Deus pela via da inteligência emocional, porque a essa ninguém escapa em nenhum momento da trilha evolutiva. Nós estamos já bem próximo aqui do final do primeiro bloco, né? A gente tem mais aí 1 minutinho e meio. E a gente está aqui com várias participações, né? Tem cadê? Vamos ver aqui. Almir e Celir, né? Lá de Guadalupe. Tias aqui do Moisés. Obrigado. Falando que Deus é muito mais do que a mente humana possa imaginar, né? É verdade, a gente ainda está longe de compreender tudo isso. Não se identificou, mas colocou aqui: Deus é o ar que respiro, sem ele não existo, né? Claro, Criador de tudo. E aí algumas pessoas aqui parabenizando pelo tema, pelo debate, e temos várias participações aqui no Face. Edilene Canjo de Petrópolis, Marta Silveira, Nadir Siqueira de Figueiredo, que tem uma pergunta aqui que logo que a gente inicia eu vou passar aqui para a Nádia responder. Sandra Capote de Brito, Vaninha, Luiz Carlos, Marilda Araújo, lá do Lar Espírito Francisco de Assis, Yara Goulart, Mauro Henrique, Noeli, Mary Araújo, Jorge Luiz do Carmo. Temos muita gente participando. Isso é bom, né? A gente vê que a rádio está cada vez mais alcançando aí residências, lares, né? E as nossas corações, acima de tudo, as nossas fronteiras cada vez estão se expandindo mais, né? O advento da internet foi fabuloso, né? A gente sabe que a gente tinha inicialmente o canal da M, né? Agora temos canais que levam a gente para o mundo inteiro. Michel já está dando lá, o nosso operador, está dando lá o nosso aviso de está na hora de parar de falar tanto, Paulo Guedes, e vamos deixar o intervalo. Então a gente vai dar um pequeno intervalo e já voltamos com o debate na Rio. Debate na Rio. Rio de Janeiro, 24 horas com você. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Já está nas bancas do jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril. A primeira edição do Livro dos Espíritos completa 160 anos. Saiba qual é a finalidade da vida. O conferencista e escritor Raul Teixeira comemora 50 anos de mediunidade e conheça os significados de vida eterna e eternidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Venha viajar com a Celto Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celto Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dias 6 e 7 de maio, sábado e domingo às 19 horas. Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. Ingressos à venda no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Debate na Rio. Olá, ouvintes, estamos retornando aí com o Debate na Rio. No primeiro bloco eu esqueci de passar o WhatsApp, né? Deixa eu tirar o box. 9846-7633. Mande as suas perguntas, mande as suas considerações, participe. Você que está aí no Facebook também, compartilhe, mande também as suas perguntas, mande a sua opinião aí sobre o tema. É importante que todos participem, né, para que o programa se torne cada vez mais interativo, mais rico. Então vamos lá. Estamos agora voltando aí. Temos uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que veio logo no primeiro bloco, da Nadir Siqueira de Figueiredo. Ela fala assim: eu tenho dificuldade de entender Deus, a obra pelo autor. O que você me diz aí, né? Eu acho que todos nós temos de alguma forma, né? Olha, o Nadir, em literatura, uma das formas de nós conhecermos o autor é lendo sua obra. E nós, apesar de Deus não ter assinado diretamente nenhuma de suas obras, porque isso é próprio do delírio do ego humano, né? Nós queremos dizer tudo que nós fizemos, queremos o reconhecimento pelo que fizemos, mas Deus não assinou como nós entendemos a assinatura no mundo da terra e no mundo do nosso orgulho e da nossa vaidade. Mas Deus assina suas obras. Então, isso de você não conseguir, como é que ela diz? Não consigo entender Deus, é isso? Não consigo entender Deus. Pois é, na verdade... Autor e obra. É autor e obra. Autor pela obra. Uma das formas é você ir justamente pela sua inteligência emocional, pelos seus sentidos e pela sua captação da percepção de que tudo que está aí posto não pode ser obra de homens. E não é obra de homens. Mas é óbvio que nós devemos entender isso como sendo muito além das obras, das possibilidades humanas. Agora, se você não consegue ver através da obra em si, primeiro pergunte a você mesmo, porque você é obra do Pai, você é obra de Deus.
Depois você pode imaginar todo o funcionamento do seu corpo, um verdadeiro cosmo orgânico em que as coisas funcionam perfeitamente, assim como os corpos celestes também funcionam. Se alguma coisa às vezes fica disfuncional, é por responsabilidade nossa que não soubemos pilotar adequadamente essa, digamos, Ferrari maravilhosa do nosso, que é o nosso corpo. Se você ainda assim não conseguir, busque Deus através da sua emoção, da sua sensibilidade. E se ainda assim você não conseguir, você vai saber muito bem o que é Deus no seu sofrimento. Beijo para você. Vamos lá, Robson de Jacarepaguá, ele fez a seguinte pergunta: como entender o mal e Deus? Você podia trazer para a gente? Essa questão é muito interessante. Reporta-se ao momento em que Einstein, aos 12 anos de idade, em sala de aula, recebeu de um professor materialista a ideia de que Deus, ele criou tudo, inclusive como o mal existe, então Deus é mal. E aí o jovem Einstein de 12 anos, então, reportou-se ao professor e perguntou: professor, o frio existe? E ele disse: existe. Você não sente frio? Ele disse: não, fisicamente as leis da física comprovam que o frio é a ausência do calor. O frio, na verdade, não existe. O que existe é a ausência do calor. Professor, a escuridão existe? A escuridão existe, basta apagar a luz e você está na escuridão. Não, professor, a escuridão não existe. Fisicamente, a escuridão, ela é a ausência da luz. Assim também o mal não é criação de Deus. O mal é criação do homem, o mal é zero na criação. Então existem as obras humanas, que nós somos co-criadores. Existe o âmbito de ação humana, e dentro das perspectivas, características e propriedades dessas escolhas, nós determinamos muitas das vezes condições prejudiciais para nós mesmos. Então nós criamos o mal. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele não condena nem absolve, como diz o instrutor Jerônimo no livro Obras da Vida Eterna. Está sempre disposto a usar de misericórdia e oportunidades educativas, corretivas para todos nós. Então o que nós chamamos de mal, na verdade é consequência de uma construção de destino que nós realizamos e que nós estabelecemos através das inúmeras personalidades das nossas existências reencarnatórias. Então temos essas consequências. O espírita, ele é responsável, ele se torna consciente, diferente das religiões humanas. A religião dos espíritos nos ensinam, a religião ensina que nós temos a nossa parcela de contribuição e responsabilidade por tudo que ocorre conosco. Então nós também temos o poder de sermos felizes. Aquele que se sente só, com Deus dentro de si, como é que ele está só? Ele não está só, ele está desconectado. Então nós estamos desconectados de Deus e nos permitimos ao mal pelas nossas tendências, pelas nossas escolhas. Essas escolhas são conscientes ou inconscientes, e acabamos por vivenciar condições resultantes dessas escolhas. O amadurecimento espiritual vai nos fazer distinguir um âmbito do outro, e nós teremos qualificação nas nossas escolhas e construiremos a felicidade interior e a plenitude da presença de Deus em conexão conosco, dentro de nós mesmos, com o despertar de consciência nesse sentido. Então o mal não existe na criação, é zero na criação. Nádia, fala aí, você tinha alguma coisa? Nós espíritas podemos dizer que o mal é, a rigor, o afastamento da lei de Deus, né? Toda vez que nós nos afastamos, nós estamos, entre aspas, no mal. Mas existem várias, digamos, instâncias do mal. Existe o mal físico, que é a nossa dor, o nosso sofrimento. Existe o mal moral, existe o mal metafísico. Mas Santo Agostinho disse que o mal, na linha do que você falava sobre o Einstein, o mal é privatio boni, quer dizer, é privação do bem, é ausência do bem, afastamento do bem ou afastamento da lei. Então, e filosoficamente, nós dizemos
que o mal não tem realidade ontológica, quer dizer, ele não se banca a si mesmo. Quanto mais nós consideramos que o mal está extremamente grave, profundamente enraizado, arraigado, aí é que ele está mais fraco. Um breve olhar, que agora não podemos fazer, mas um breve olhar sobre a história da humanidade e sobre a história do indivíduo atesta isso. Vamos lá. A Cris Silva, ela coloca o seguinte: acredito que enquanto seres humanos estamos sempre procurando Deus no miraculoso e às vezes com isso o perdemos no grandioso. Fechamos os olhos para as coisas corriqueiras, não vemos as grandiosas e magníficas pela impaciência na presença do majestoso e pela petulância do sublime. A vida é um processo de revelação para todo aquele que tem o espírito de reverência. Dirceu, o que você... Eu achei que ela fez uma observação muito bonita, realmente perfeita, né? Deus está em tudo, está em tudo. Nós vivemos imersos na existência de Deus, e Deus realmente está dentro de nós, em tudo, inclusive fisicamente. Os nossos órgãos funcionam pela existência de Deus, são as leis divinas que fazem os órgãos funcionar, o coração bater, o raciocínio funcionar, tudo isso funciona pelas leis divinas, né? Então realmente estamos imersos em Deus, e aí fica difícil definir, mas ele é que está no comando através das suas leis conhecidas e desconhecidas. É isso aí, a menina, a senhora, qual o nome dela? Cris. A Cris fez uma observação muito bonita. Eu estava lembrando aqui, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 41, se eu não me engano. Quando Jesus faz aquela colocação de que se pedirem para você andar 1 milha, você andar 2 milhas. Né? Naquela época, os romanos, eles tinham o poder, qualquer soldado romano, de pedir para que um judeu carregasse a sua mochila, suas coisas por 1 milha. E Jesus nos convoca a sair da milha e ir à segunda, né? É sair do superficial e ir para o profundo. Se você nesse versículo analisar também que a frase diz, vá com ele 2, isso traz também um ensinamento muito bonito, paralelo ao que você está afirmando. Quer dizer, em vez de você obedecê-lo, você vai com ele 2, você o transforma em companheiro nessa caminhada. Porque a gente tem que sair, né, dessa visão superficial de Deus para a visão profunda, né, para sentir Deus, né, porque Deus, não há explicação material, né, muitas vezes foge, porque as pessoas falam assim, eu não consigo entender Deus, né, Deus a gente tem que sentir, né. O Deus, ele está muito no campo do sentimento, né, claro, a gente pela fé raciocinada, olhando a obra, a gente identifica Deus. Mas se a gente não tiver aquele sentimento, né, a gente não perceber o que Jesus diz, que a gente tem que ir além, porque o que anda 1 milha, ele faz o essencial. O que caminha a segunda, que vai para a segunda, ele passa do essencial para aquilo que é mais importante. É isso que a gente precisa, né, nesse contato com Deus, ir além das informações convencionais de Deus, né, das explicações. Temos que ir além disso, né? Fala, mas E além disso, voltando àquela questão de autor e obra, se nós observarmos bem, nós somos individualidades diferentes uns dos outros. Não existe um só espírito idêntico ao outro. Não existe uma vida idêntica à outra. Isso prova o quê? A diversidade da criação. A potencialidade de diversificar indivíduos que apresentam opções, gostos, vontades, interesses, foco totalmente diferentes uns dos outros. Isso reporta a um Criador de uma inteligência suprema. Porque quem é que tem tanta possibilidade de diversificar tanto, se não uma grande inteligência suprema? Então essa inteligência, ela não vai ser alcançada por nós espíritos na nossa caminhada. Então como é que vamos nos aproximar de Deus? Pelo coração, pelo sentimento. Porque é pelo coração, é pelo sentimento que nós vamos entender o Evangelho e trazer Deus para próximo de nós. Se nós ficarmos com intelectualismo, se nós ficarmos conjecturando, estabelecendo critérios, querendo prová-lo cientificamente, nós não vamos conseguir
realizar essa proeza. Mas o sentimento nos coloca em conexão com todos os seus valores amorosos e toda essa herança que ele tem para nos dar. Eu, como não gosto de passar nada fácil para Nádia, Tiago Peixoto. Sim. Aqui, boa tarde, amigos. Timeu de Locke, filósofo grego, propôs o seguinte: que é um círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. Resposta a Deus. Isso é Camilo Flammarion trazendo. Caramba, ele traz isso em seu romance Estela, né? Gente, vou deixar para você comentar isso, que é extremamente profundo. Pois é, você vê, se você pega um círculo, teoricamente ele tem um centro, mas se você for expandindo, esse centro também vai se deslocando cada vez mais. E é por isso que na criação divina, nós temos vários elementos concêntricos, e daí então o centro fica difuso, que é exatamente o que explica então a presença do Criador em todas as coisas, em todos os reinos da natureza, em todas as criaturas, seres e orbes. Então é exatamente isso aqui o Flammarion diz e que os gregos pensavam também, alguns, né? É profundo isso, né? Maravilhoso, esse raciocínio é maravilhoso, né? Porque você veja, o universo também não tem centro. Né? Transcende. Exatamente, porque o círculo e todas as figuras são criações humanas. Não é? Na verdade, são seres de razão. Quando nós dizemos assim, quer ver, existe um quadrado. Nunca ninguém pegou um quadrado. Você não vê um quadrado. Quando você diz assim, isto aqui, um objeto, isto é um quadrado, não. Aquilo ali é uma configuração que obedece a preceitos ou a princípios que são definidos pelo conceito quadrado. Mas nunca ninguém pegou um quadrado. Né? Então, todos esses seres de razão, justamente por serem de razão, não se aplicam a Deus, porque o homem, e Platão já cansou de dizer isso, acho que ele nem cansou não, ele disse algumas vezes e parou porque já era suficiente, mas enfim, ele disse que nós não podemos entender o que é o infinito, porque nós somos criaturas, somos seres finitos. Nós não podemos entender o que é a ausência de tempo, a eternidade, porque nós somos seres circunstanciados em uma dimensão espaço-temporal. E quando nós sairmos dessa dimensão que é a Terra para outras dimensões, ainda assim Deus não vai caber nas nossas concepções, porque nós somos criatura. E ele, evidentemente, é maior do que a criatura. Ou todas as criaturas juntas até, né? Eu acho interessante o entendimento de Deus, né? Quanto mais evoluído ser, mais ele entende. E, na realidade, falta sempre alguma coisa para entender, né? Se a gente... Eu falo muito isso. O meu Deus e o Deus de Francisco de Assis é o mesmo Deus, mas cada um tem uma concepção diferente. A dele muito mais dilatada pelo grau evolutivo. E a gente vai observando isso, né? Porque... É muito difícil, na condição hoje nossa na Terra, a gente ter um entendimento pleno de Deus. Né? Aí você vê, na própria Terra, que é um mundo, né, que não é, a gente não tem 1/1000 da população do universo. Existem várias maneiras de entender Deus, né? Tem vários graus de entendimento de Deus para ficar melhor, né? É muito complicado, né? É muito complicado. O Santo Anselmo bem que tentou, você conhece, né? O Santo Anselmo de outros autores. Agostinho disse que é melhor falar com Deus do que falar de Deus. Exatamente. E quando um repórter se aproximou de Maria Teresa de Calcutá, ela estava orando, o repórter perguntou: a senhora está falando com Deus? E ela disse: não, eu estou ouvindo a Deus. Então ele está falando com você? Não, ele também está me ouvindo, porque eu ouço daqui e ele ouve de lá. Deus não é homem para ter boca e língua para falar. Essa é a diferença que eu estava falando aqui. Né? Exatamente. É Clara de Assis falando Deus é e basta, né? Deus é o que basta, né? Fica, né? Para ela tinha um entendimento completo. Para a gente ainda acha muito bonito, mas ainda falta aquele entendimento, né? Vamos passar aqui para o Dirceu. Tem uma outra colocação do Tiago. Ele diz que o Emmanuel certa vez disse: Deus visita a criatura pela própria criatura.
Hoje é filosófico, hoje está... É filosófico. É dele mesmo ou é de Emmanuel? Está citado. Emmanuel deu a fonte, mas ele disse que foi Emmanuel. Emmanuel tinha uma visão de Deus realmente muito profunda, né? Muito além do que nós podemos imaginar. Mas realmente, como é que foi a mesma expressão? Deus visita a criatura pela própria criatura. Pela própria criatura. É aquilo, eu tenho a impressão que vem corroborar aquilo que nós dissemos, né, que Deus está em todos os lugares, inclusive em nós próprios, através da nossa vida, das suas leis em nós, né, não apenas no nosso corpo, mas também no nosso espírito. Porque quando a nossa doutrina diz que nós estamos aqui em evolução, é que são criadas situações tais que nós possamos evoluir. É a finalidade de tudo, é a finalidade da vida, nós evoluirmos para atingirmos cada vez lugares mais elevados na espiritualidade, né? Então, ali está Deus, né? Nessas oportunidades, em tudo. Realmente Deus está em nós. Eu tenho um exemplo para elucidar essa questão. Imagine uma pessoa que está muito ligada ao álcool, ela é viciada em álcool. Então ela pede a Deus força para se libertar do álcool. E aí, numa eventualidade, ela pisou num buraco na rua e quebrou a perna. Ao quebrar a perna, não foi feita a operação adequadamente, ela sofreu uma consequência, uma infecção grave. Então ela teve que tomar por 2 meses um antibiótico muito forte. E só teria solução se ela não bebesse, para o antibiótico ter efeito. Então nesses 2 meses a pessoa se habituou, iniciou um hábito de não usar o álcool. E aí ela passou a ter nojo do álcool. E nunca mais voltou a beber. Ou seja, Deus ajudou a criatura pela própria criatura. O que nós víamos um mal aparente, quebrando poxa, a pessoa quebrou a perna, sofreu uma infecção, vamos processar esse médico que causou um problema para a pessoa, né? Vamos nos vincular a vingança, a ideia ruim. Onde é que está Deus? Deus está agindo ali silenciosamente, por trás de uma cortina ilusória, que a gente acha que é ilusória, mas está profundamente atuante dentro de cada um de nós. E com o hábito de não beber durante 2 meses, ela tomou consciência. Então é assim que Deus age, de maneira certa e direta, mas que a gente chama de linhas tortas. Mas é sempre oportuno e sempre eficaz. A gente tem que ter olhos de ver. Ele está sempre ajudando a criatura pela própria criatura. O segredo está nessa frase, temos que ter olhos de ver, porque eu daria um contra-exemplo justamente de uma pessoa muito conhecida, me convivi com algum tempo, era um funcionário nosso lá na fazenda. Ele fumava desesperadamente, desbragadamente, acendia um cigarro atrás do outro e deu problemas de saúde nele. Ele foi internado e teve que cortar a perna, né? Amputou a perna. E mesmo assim continuava fumando. As visitas levavam para ele escondido e ele fazia questão. Acabou, foi encontrar Deus do outro lado, foi visitar Deus lá em cima. Acabou morrendo, né? Eu estava lembrando aí. Ele não teve olhos para ver e ver a oportunidade de se curar, né? De um benefício que estava recebendo. Benefício, né? Eu estava lembrando aqui, né, daquela frase de João Evangelista: Deus é amor, né? Todas as vezes que nós agimos com amor para com a vida, para com o outro, nós estamos permitindo de alguma forma que Deus visite o outro através de uma outra criatura que somos nós, né? Nós estamos servindo de intermediários ao amor para que aquela pessoa... Então, essa colocação de Emmanuel, ela é tão ampla que você... O Emmanuel, eu considero Emmanuel um dos maiores conhecedores de Jesus. Né? E é mesmo, né? É mesmo. Eu que estudo lá, gosto de estudar Jesus, né? Aí eu fico pensando, uma vez o Emmanuel fez uma colocação que no mundo espiritual, as escolas que ele participava para estudar Jesus, ele era um mero aprendiz. Eu estou querendo ser aprendiz ainda, porque nem isso eu consigo, porque quando você faz a comparação da qualidade dessas colocações de Emmanuel, né, quando ele traz o Evangelho, ele traz a visão de Deus, a visão... É fantástico, né? É qualquer coisa assim fora do nosso padrão, né? Você veja, quando ele diz que Deus se faz presente na criatura através da própria criatura ou de outra criatura, foi aquilo que Jesus disse, né? Quando
estiver aqui diante de mim um irmão meu, ele aí estará. Como ele é uno com o Pai, então Deus está ali, né? Está presente através da própria criatura. Com certeza. Né? Deixa eu te passar, ainda temos mais um minutinho, vou passar mais uma pergunta aqui. Meu Deus, não sei não. Vamos lá. Muito bom o programa, tal. Ele botou aqui, ó. Acho que Deus foi tão inteligente que criou o mundo e para ajudar a cuidar dele, colocou Cristo, Buda, lá, índio, ciganos, tudo, né? O povo de diferentes etnias, raças e idiomas para ajudar a tomar conta e despertar a consciência evolutiva através dos bons ensinamentos de amor, paz, né? Essa visão, né, de que Deus nos oferece vários caminhos, né, para nós o reencontrarmos. Né? Até porque ele mandou os seus enviados com perfis apropriados ao psiquismo profundo daquelas coletividades. Né? Isso é de uma sabedoria cósmica mesmo, né? Divina. É por isso que o Espiritismo respeita todas as religiões, porque Joana de Anjos diz que todas as religiões estão, de alguma forma, ensaiando propostas de crescimento moral. Então todas estão buscando de alguma maneira essa fonte única que é Deus, da sua maneira, na sua interpretação, na sua capacidade, na sua compreensão. Então o Espiritismo, ele é tolerante, ele é irmão, ele é presente, é útil e auxilia todos, abre os braços para todas as pessoas de todas as religiões, não existe diferença de pessoas, né? Exatamente, cada religião representa uma forma de estar no mundo, uma visão de mundo, uma visão de homem, que no fundo, em sua essência, deriva e vai confluir para Deus. Por isso que o Kardec diz isso, o Espiritismo diz isso, né? Deus... É Deus. É Deus. Deus é Deus. E eu acho que para a gente, estamos aí faltando alguns segundos para a gente encerrar o nosso programa, né? Deixar as palavras sábias de Clara de Assis. Deus é e basta. Se a gente tiver Deus, ele nos basta, né? Ele complementa tudo em nossas vidas. É porque a gente está procurando Deus em todos os lugares, menos no lugar adequado, que é dentro de nós mesmos. Né? Que foi isso que Santo Agostinho disse, né? Se vou procurar fora de mim, não acho. Mas eu encontro dentro de mim. Então, se a gente passar a fazer isso, a vida toda muda, né? Agradecer aí aos nossos ouvintes pela audiência, agradecer a Nádia, Dirceu, ao nosso estreante aqui, Obrigado. Né, que chegou, estreou muito bem, que será a primeira, mas não será a última, porque a gente não vai permitir que seja. Então, seja muito bem-vindo, Moisés. Fico feliz. Agradeço a todos aí, estamos finalizando nosso programa e segunda-feira temos um debate da Rio, a equipe da segunda, e quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz, todos com Deus. Debate na Rio.